Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar início à minha meditação expositiva no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo 17, ele tem várias epígrafes, começa com a transfiguração, a vinda de Elias, a cura de um possesso. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição e termina com Jesus paga o imposto. São 27 versículos. Creio que em 2 vídeos eu estarei expondo este capítulo. Diz assim, a partir do versículo 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então respondeu Jesus: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Está aí a transfiguração e a vinda de Elias, ou seja, a vinda de João Batista. Primeira transfiguração. Vocês podem ver que o texto começa 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Podem ver que como a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi separada em capítulos e versículos. Isso foi feito após o 15º século da nossa era, em que a palavra do Senhor foi dividida capítulos e versículos. Mas quando ela foi escrita, ela não era dividida dessa forma como a temos hoje. Ela era um texto narrado e, portanto, neste texto que eu li, claro, nós estamos no capítulo 17, mas 6 dias depois de quê? Se você voltar no capítulo 16, no versículo 28 diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ou seja, 6 dias depois que Jesus havia dito que alguns daqueles que ali estavam não passariam pela morte, sem que vissem vir o Filho do Homem no seu reino. E depois desses dias, ele pega
3 discípulos íntimos dele, que está no versículo 1, que é Pedro, Tiago e João. Pedro e os 2 irmãos, que era Tiago e João. Esse Tiago aqui é o que foi morto logo nos primeiros dias da igreja, em que ela começou a ser perseguida, em que Herodes ele mandou matar Tiago à espada. Esse Tiago era o irmão de João. Foi o primeiro mártir ali a ser, após Jesus ser decapitado. Claro que Jesus ele não morreu como mártir, ele morreu como salvador, porque eles não o mataram, ele entregou a sua vida. A verdade é esta. Agora o Tiago não, o Tiago eles tiraram a vida de Tiago, eles o decapitaram. Isso logo depois da morte de Jesus. E podem ver que Jesus transfigurou o alto monte aqui. A Bíblia ela não é clara em que monte é este, nós não sabemos. A Bíblia ela não fala qual monte, um alto monte. Que monte seria esse? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas diz que ele foi transfigurado. A palavra transfigurar aqui é metamorfo, é uma palavra grega que é mudar, é sofrer uma mudança. Daí vem a palavra metamorfose, aquilo que a lagartinha, quando transforma em uma borboleta. Esse processo chama metamorfose, é uma mudança completa, uma mudança radical. E a palavra aqui grega usada é metamorfo, ou seja, uma mudança completa, ele transfigurou. E diz aqui que ele transfigurou diante de quem? Dos seus discípulos. E foi transfigurado diante deles. Tem um ponto e vírgula ali, aqui no texto. O seu rosto resplandecia como o sol. Então Jesus, ele transfigurou e demonstrou toda a sua glória. Diz que as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Não branca como cal, mas branca como a luz, ou seja, ela resplandecia essa brancura. E diz mais que eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. Então eles dialogavam. No outro evangelho, ele diz o seguinte, que eles estavam dialogando a respeito da partida de Jesus, que seria próxima. Agora, eu fico intrigado, por que apareceram Moisés e Elias? A Bíblia não é clara a esse respeito. Alguns dizem que Moisés estava representando a lei e Elias estava representando os profetas. E Jesus, a nova aliança, o evangelho do reino de Cristo. Então, 2 homens representando a antiga aliança, Moisés, o Pentateuco, que falava a respeito de Jesus e daquilo que Jesus faria, e também Elias representando os profetas, aquilo que os profetas disseram a respeito do Messias. Isso pode ser uma interpretação mais lógica para esse texto. A Bíblia não diz o restante. Então, é uma interpretação mais condizente, mas que não podemos afirmar ser realmente essa interpretação. Claro, essa é a mais lógica, mas não podemos afirmar categoricamente que esta é a correta. Então disse Pedro a Jesus. Então Pedro, quando viu aquela cena maravilhosa, Jesus trouxe 2 homens do passado. Aí, esta passagem aqui já derruba por terra a teoria do sono da alma, que diz que as pessoas morrem e são entregues ao esquecimento. Então, por que Jesus trouxe novamente a Moisés e Elias? Se realmente as pessoas estivessem em um sono profundo, tanto a alma como o espírito estivessem dormindo, por que Jesus os incomodaria trazendo-os novamente? Isso prova que após a morte, somente o nosso corpo é que dorme. A nossa alma, ela vai para o paraíso do Senhor. Tem também uma parábola que valida isso. É a parábola do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno,
e o Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao céu. Então, vocês podem ver que os dois estavam conscientes. Alguém pode dizer, mas isso é uma parábola. Mas a parábola é uma história que revela uma realidade. Ou seja, a parábola é uma historinha que traz no seu conteúdo algo que é verdadeiro, no sentido de explicar e elucidar o mistério. Então, prosseguindo aí no versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. No outro evangelho diz que ele não sabia o que estava falando, que ele ficou tão maravilhado diante daquela transformação, daquela aparição ali dos 2 homens e da transformação de Jesus, que ele ficou atônito. Pode ver que o texto, no versículo 6, diz que veio uma voz do céu e eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Eles ficaram com medo, porque logo após eles contemplarem aquilo e falarem desta forma: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E quando eles estavam falava ele ainda, quando ele foi interrompido com uma luz, com a nuvem luminosa que os envolveu. E desta nuvem saiu o quê? Uma voz que dizia: esse aqui é o Pai. Então ali o Pai validando o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu, ou seja, este é o meu Filho amado, em quem nele eu tenho prazer. Ou seja, esse é o meu escolhido, a quem eu coloquei na terra para trazer salvação aos homens. O próprio Deus dando testemunho do Filho. E como eu já li, na hora que os discípulos ouviram essa voz vinda da nuvem, eles caíram prostrados com o rosto em terra, tomados de grande medo. A palavra medo aqui é phobos no grego, quer dizer pavor, terror. Eles ficaram aterrorizados com aquela voz, porque o homem natural, ele não consegue suportar as coisas espirituais. No versículo 7, aproximando deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Não tenham medo, tire esse medo. E eles, levantando os olhos, não viram mais nada. E quando eles estavam descendo do monte, eles ficaram com dúvidas, porque eles viram Elias no monte, contemplaram Elias no monte, Moisés. Eles não ficaram com tantas dúvidas a respeito de Moisés, mas com relação à pessoa de Elias, eles ficaram. Por quê? Porque eles lembraram das palavras ditas pelos escribas. E outra coisa também, que Jesus fala: não comente isso com ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Então isso ficou em segredo até o dia em que Jesus morreu. Após a morte de Jesus, então, os seus discípulos comentaram a respeito desta visão maravilhosa, ou dessa transfiguração que eles viram. E prosseguindo, versículo 10, os discípulos interrogam a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por que os discípulos, os escribas, os estudantes da lei, os gramateus, os gramáticos da lei, eles dizem que é necessário que o Elias venha primeiro? E Jesus responde, porque era o pensamento dos escribas, era a interpretação dos escribas, que antes que viesse o Messias, era necessário que Elias viesse. E Jesus responde: eu, porém, vos declaro. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro. De fato, quer dizer, olha, está escrito no livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículos 5 e 6, está realmente que Elias virá. Lá está escrito. E aí Jesus fala: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. De quem? Dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Então os discípulos, eles o quê? Entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Por quê? Lá no livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, no versículos 5 e 6, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem
os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. Isso aqui está falando da primeira vinda do Messias, quando Jesus ele veio aqui nesta terra trazendo salvação aos homens. Vamos ver se não é isso mesmo. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Veja bem que quem apareceu lá na transfiguração? Moisés e Elias. Vamos ver, prosseguindo o texto. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não lhe venha e fira a terra com maldição. Então veja bem que aqui o Malaquias estava, nesse texto que eu li, ele está prometendo, falando sobre a vinda do Filho do Homem, a primeira vinda de Jesus a essa terra, que ele traria tudo isso. E diz, veja bem que fala que o dia do Senhor, quando ele veio, e Jesus já veio, seria grande e terrível. Por quê? Porque, na verdade, Jesus veio trazer salvação e também veio trazer condenação. Lembra de João 3,16? João 3,16, ele é lindo o texto. Só que, se você ler o versículo 17, prosseguir ler o texto lá de João, ele não para somente ali. É impressionante, muitas vezes nós lemos somente o versículo 16. O 16 não precisa nem lê-lo, porque todos já conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas, se você ler o 18, quem nele crer não é julgado, e quem não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus ele veio, aquele que crê, salvo, e aquele que não crê, ele já está julgado. Então Jesus, na verdade, na sua vinda, ele veio trazer o quê? Juízo. Aqueles que creem no seu nome são salvos, e aqueles que não creem já está condenado. Então, por isso que Jesus disse dessa forma, olha, eu porém vos declaro que Elias já veio. Quem que era? João Batista. João Batista, ele foi o precursor, ele veio preparando o caminho de Jesus, o caminho do Messias. E pode ver que a mensagem de João, ela era uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Pode ver, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele tem a pá na sua mão e limpará toda a ira. Veja bem que João testemunhando a respeito de Jesus. Então está aí o capítulo 17, do versículo 1 até o 13, onde falou aí sobre a transfiguração e a vinda de Elias, que é João Batista, o qual foi o precursor do Messias, de Jesus, o nosso Salvador. No próximo vídeo, nós estaremos dando prosseguimento. Fiquem com Deus e até o próximo.